cumprimentar a todos os irmãos, amigos aí que estão ligadinhos na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. E eu quero agradecer também a você que está aí compartilhando os vídeos no YouTube, também deixando aí seus comentários. Agradeço a você que tem aí visitado a página também do Facebook, conferenciastadamo@gmail.com, e tem enviado suas perguntas. Tem chegado para nós a seguinte pergunta para este programa: o que o diabo pode fazer com uma pessoa? Até que ponto Deus permite? Nós vamos começar com uma passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, onde diz assim: o ladrão não vem senão para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Satanás, que significa enganador, ele está sempre enganando o homem para afastá-lo cada vez mais do caminho do Senhor. É o que ele faz e pode fazer. É enganar, maltratar, trazer desgraça, morte, doença. Então, primeiro, ele tenta o homem com aquilo que o homem mais aprecia. Segundo, ele cega o entendimento das pessoas, como vemos em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Terceiro, o que Satanás pode fazer com a pessoa? Ele pode tirar a palavra de Deus do pensamento, do coração da pessoa. Quando a pessoa ouviu a palavra e guardou no coração, ele pode tirar com dúvidas, baseado no que está em Marcos 4, 16 e 17. Quarto lugar, ele entra no corpo do homem e põe nele doença, enfermidade. Temos base bíblica em Jó capítulo 2, versículo 7. Quinto lugar, ele também coloca pensamentos de suicídio, de matar, de cometer atrocidades terríveis. Então, nós vamos abordar esses pontos, vamos tentar esclarecer cada um deles a partir desse momento. Mas antes de eu esclarecer sobre o que Satanás pode fazer com uma pessoa, surgiu uma pergunta, e eu quero aproveitar e encaixar nesse mesmo tema aqui, que é uma pessoa que fez um pacto com o diabo. Essa pessoa permanecerá para sempre dele? Ou seja, se um dia ela se converter, ele vai permanecer, a sua alma será de Satanás para sempre? Não, não será para sempre. A pessoa pode até ter feito um pacto com Satanás, como a gente conhece muitas pessoas famosas que já fizeram, mas uma vez que a pessoa aceitar a Jesus como Salvador, tudo isso é apagado. É como o pecado da pessoa. A partir do momento que aceitou Jesus, Jesus perdoa os pecados, o nome dele é escrito no livro da vida e faz dele uma nova pessoa. 2 Coríntios 5:17 diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se a pessoa aceitou a Jesus, a partir daquele momento se converter de verdade e procurar seguir a palavra de Deus, então ele vai ser liberto para sempre. Satanás não tem poder sobre a alma dele. Vamos entender um pouquinho sobre a vida desse personagem tão rude, tão cruel, que a Bíblia chama de vários nomes. A Bíblia chama de serpente, a Bíblia chama de dragão, a Bíblia chama de vários outros nomes, mas na verdade o primeiro nome dele era Lucifer. Satanás, ele era um anjo de luz do céu e o seu nome era Lucifer. Luz que quer dizer luz, Fer que quer dizer anjo. Ele morava com Deus no céu. Quando Deus criou os anjos, Deus criou uma infinidade de anjos pelo poder de sua palavra. E a Bíblia diz que, a Bíblia conta que Deus classificou em vários grupos de anjos, como anjos ministradores, outros anjos que guardam, como guerreiro, enfim, Deus tem ali seus anjos, mensageiros e tal. E Satanás, então, ele era um querubim da guarda ungida, ele era o chefe da guarda ungida, o chefe
dos anjos do céu. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, 14 e 12, a Bíblia diz assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será ao inferno, as mais profundezas, ou mais profundo do abismo. Então veja que ele desejou subir às mais altas nuvens, ou seja, estabelecer o seu trono no segundo céu. É importante nós observar que um dos grandes motivos da queda de Satanás foi o orgulho. Foi o orgulho e a soberba. O orgulho por ele se achar ser o melhor, se achar ser igual a Deus. A soberba e a ganância foi porque ele queria muito mais do que aquilo. Como ele viu os demais anjos se prostrar perante Jesus e adorar, ele também quis adoração. Então ele resolveu, mesmo ele tendo tudo no céu, se cobrir das mais altas joias, pisar em ouro, em todo tipo de joias, ele ainda queria mais, ele queria adoração também. Então ele quis dividir o reino de Deus. Ele quis dividir, que Deus ficasse com uma parte e outra parte fosse dele. Como que Deus ia repartir um reino se ele Satanás é uma criatura? Foi Deus que criou para que servisse a Deus e não para que fosse rebelde. Então Deus perdeu uma guerra, e Deus jamais perde guerra. Então o que aconteceu? Deus então resolveu expulsar Satanás. Satanás disse: eu vou estabelecer a minha morada acima o meu trono acima. Veja o que diz: vou subir as mais altas nuvens, ou seja, estabelecer o meu trono no segundo céu, ou seja, as mais altas nuvens, ou seja, no segundo céu. Por que eu digo que é no segundo céu? Porque ele disse nas mais altas nuvens. Lá no terceiro céu, nós sabemos que tem 3 céus. Paulo falou em 2 Coríntios 12, 12, que ele foi até o terceiro céu. Então existem 3 céus. Então, o primeiro céu é o céu que nós chamamos aqui da atmosfera. O segundo é os céus estelares, onde tem as estrelas, os planetas. E eu imagino, no meu modo de interpretar, que é nesse planeta que Satanás queria estabelecer o seu trono, para ele comandar o mundo e também esse planeta, enquanto Deus ficaria no terceiro céu. Mas Deus não aceitou. Deus o expulsou do céu. Então, Satanás foi ambicioso e foi expulso. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, falando de Satanás que estava no Éden, enganou Adão e Eva, e eles pecaram. E a Bíblia prossegue dizendo: de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o óxido, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para te cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras fogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Então veja que, além dele ser o braço direito de Deus, ele era muito formoso e sábio, mas com a sua sabedoria, ele achou um meio de querer enganar a Deus. E aí ele se enganou, porque a Deus ninguém engana. E Deus o expulsou do céu. Em Lucas, no capítulo 10, verso 18, Jesus disse: eu via Satanás como um relâmpago cair do céu. Então ele foi expulso e veio para a terra. O inferno fica nas profundezas da terra, aonde hoje ele habita, mas ele está passeando pela terra para trazer desgraça juntamente com seus adeptos. Talvez alguém perguntaria: mas por que Deus criou Satanás com livre-arbítrio? Para ter liberdade para ele fazer o que ele quer. Bom, como eu já falei, no Salmo 33, versículo 9,
A Bíblia diz que Deus formou um grande exército com o poder de sua palavra. Ele falou e logo foi feito. Ele mandou e logo apareceu. Ele criou um grande exército. E ele criou com livre-arbítrio. O homem também, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Tanto os anjos quanto o homem, Deus criou com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio dá o direito da pessoa ou dos anjos escolher o que eles querem. Servir a Deus ou não servir. Porque se Deus criasse, por exemplo, todos os anjos e não tivesse dado o livre-arbítrio, então seria a mesma coisa que criar um robozinho que estaria dominado. Se Deus, por exemplo, criasse o homem e não desse o livre-arbítrio, o homem seria então dominado como um robô. E não é isso que Deus quer. Por que Deus não quer isso? Porque Deus não quer receber louvor forçado. A partir do momento que a pessoa adorar a Ele, a pessoa tem que adorar de coração. Porque imagina você estar na igreja e louvando e cantando ali porque Deus está te obrigando. Deus não obriga ninguém para a igreja adorar a Ele nem servir a Ele. Só que quem não servir a Ele, infelizmente o inferno já está preparado. Há um lugar, só há céu ou inferno. Se morrer e não aceitar Jesus a tempo, vai para o inferno. Não existe salvação depois. Se morreu crendo em Jesus, sendo servo de Deus, vai para o céu e de lá também não vai sair. Talvez você me faria uma pergunta: Satanás pode saber o que estamos pensando, por exemplo, nesse exato momento? Não, ele não pode. Os poderes de Satanás eles são limitados. Ele não pode saber o que as pessoas estão pensando. Só Deus pode saber. Deus ele tem 3 atributos. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele também é onisciente, ou seja, ele consegue saber o que nós estamos pensando, até mesmo antes de nós pedir, ele já sabe o que nós vamos pedir, porque ele é onisciente. Satanás não é. Ele não tem esse poder todo. E Deus também é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, enquanto Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quem sabe você faria outra pergunta: mas por que então acontece uma desgraça aqui na cidade, por exemplo, de Joinville, ou na minha cidade que eu moro, e acontece outra desgraça lá nos Estados Unidos ou em outro país, por exemplo, um assassinato ou qualquer coisa parecida? Se Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, se ele não é onipresente. Acontece que Satanás ele tem seus adeptos. Ele tem os demônios que ajudam ele. Quando ele foi expulso do céu, a Bíblia diz no capítulo 12, e o versículo 5, 4 e 5, que ele trouxe a terça parte dos anjos do céu. Ele enganou a terça parte dos anjos. E esses anjos hoje são do mal, eles servem Satanás do lado do mal. Então, é por isso que acontece, por exemplo, uma coisa aqui e acontece em outros Estados Unidos, porque os demônios estão trabalhando no mundo inteiro. Há milhares e milhares de demônios trabalhando para destruir as pessoas. E Satanás é o que comanda, que vai coordenando e mandando os demônios trazer desgraça para todo mundo. É claro que Satanás também pode parar em determinado lugar e atormentar uma pessoa só, como foi o caso de Jó. A Bíblia diz que, certa feita, os anjos apareceram-se perante Deus, e Deus disse para Satanás: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então vejo que Satanás não está num lugar fixo, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele está passeando pela terra. É como, por exemplo, você pegar um avião e começar a dar a volta no mundo todo. Assim, Satanás faz todos os dias. Ele fica passeando e vendo, com certeza, se os demônios estão fazendo o que ele mandou. Então, ele apresentou-se para Deus e Deus então disse: observasse meu servo Jó, não há ninguém na terra mais temente igual a ele. Ele é um sincero, reto, temente a Deus, se dizia do mal. Satanás, justamente tudo que ele pediu você deu, agora tira o que ele tem e vê se ele não nega.
Então Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, tirasse tudo que ele tinha, inclusive 10 filhos que Jó tinha. Satanás aconteceu um grande vendaval ali, derrubou a casa, um terremoto, e aí morreu os 10 filhos. Como se não bastasse, Jó não negou ainda. Satanás voltou novamente, Deus disse: observasse, como é o cérebro Jó é temente a mim. Aí Satanás disse: deixa eu tocar no corpo dele, osso por osso e dente por dente, deixa eu tocar na vida dele. Deus disse para ele: pode tocar, só na vida dele não toca, ou seja, não mate ele, mas pode fazer o que você quiser. Ele veio e colocou uma grande enfermidade em Jó, e Jó se coçava com um caco de telha. Todo mundo conhece essa história. Até os próprios amigos de Jó chegavam para Jó e diziam: você está em pecado, porque não pode uma pessoa ser temente a Deus estar sofrendo dessa forma. Mas Deus está aprovando a Jó. Lá no capítulo 42, versículos 7 e 8, vocês vão ver que Deus deu o dobro, restituiu a saúde de Jó e deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Toda a riqueza, que Jó era o homem mais rico da região de Ur dos Caldeus, e ele se tornou mais rico do que era ainda antes. Então Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, e não pode ler o pensamento de ninguém, mas ele pode pôr enfermidade, pode pôr pensamento maligno e atormentar as pessoas. Então hoje aprendemos que Satanás ele é limitado, mas perante nós que somos humanos, ele tem muito poder, e nós não podemos sair por aí tentando a Satanás, porque aí podemos ser presa fácil. Então o que devemos fazer? A Bíblia diz lá em Tiago 4,7: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando, por exemplo, nós fomos tentados, porque Satanás pode tentar. Satanás, é bom que você entenda, ele não consegue ler os pensamentos, mas ele está 24 horas te vigiando. Ele sabe do que você gosta, ele sabe o que você come, o que você veste, onde você trabalha, onde você mora, quantos são na tua casa. Ele está vigiando 24 horas. A Bíblia diz no Salmo 34,7 que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Mas Satanás, a Bíblia diz também que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha a fim de nos tragar. Quando nós damos uma brecha que ele possa colocar algo na nossa mente, aí ele pode entrar e fazer desgraça. É por isso que a Bíblia diz que mente desocupada é oficina do diabo. Você deve estar com a tua mente ocupada com as coisas boas. Então, como nós vimos no começo da mensagem, ele tem poder para tentar, para colocar pensamento maligno na cabeça da pessoa, mas não para chegar ao ponto de saber o que nós estamos pensando. Ele consegue deduzir somente o que nós estamos pensando pelos nossos atos que nós praticamos. É por isso que às vezes a pessoa vai no macumbeiro e o macumbeiro consegue adivinhar o que se passou com você até há 10 anos atrás. Por quê? Porque Satanás está 24 horas vigiando a pessoa. E os macumbeiros da magia negra estão dominados por um espírito diabólico. E aquele espírito, como conheceu você no passado, ele pode adivinhar. Então é por isso que eles adivinham. Mas não que eles têm poder de Deus ou do Espírito Santo. E eles, infelizmente, até dizem que estão sendo usados por Deus, porque Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Então é muito bom nós entendermos. E Satanás ele tem poder também para fazer prodígios, sinais. Nós observamos lá no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 11, que quando Moisés jogou o cajado no chão, que se transformou numa cobra, os mágicos ali fizeram a mesma coisa. Então, Satanás tem poder para fazer também sinais e prodígios. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, no capítulo de número 13 e o versículo 11, a Bíblia diz que a besta e o falso profeta, que vai ser auxiliar do anticristo da besta, vai ter poder de fazer até fogo descer do céu. Ele vai fazer uma imagem como sendo de Jerusalém e vai pedir que as pessoas adorem. E essa imagem ele vai pôr um espírito de vida, e essa imagem vai falar e vai fazer sinais que vão enganar as pessoas. E as pessoas vão ser enganadas porque não creem na verdade, conforme está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7 a seguir. Então é importante nós entender que com Satanás não se brinca. Ele tem poder para enganar. Ele pode fazer sinais, fazer milagres, mas tudo fictício, tudo de mentira. Nem toda pessoa que está enferma é porque foi Satanás que colocou.
Existem seitas por aí que dizem, o crente quando está enfermo é porque deu lugar ao diabo, o diabo colocou enfermidade. Não, existe pelo menos 3 ou 4 maneiras de nós adquirir enfermidade. Por exemplo, a primeira, a pessoa pode adquirir uma enfermidade através do clima. Nós estamos sujeitos às bactérias que vêm pelo ar, pela poluição. Por exemplo, a gripe suína foi uma dessas, veio pelo vento. Ninguém está livre. Pode ser cristão ou não. Existe daí também a doença que nós adquirimos por nossa própria atitude. Por exemplo, uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro, ou melhor, um maço de cigarro. Por exemplo, uma pessoa que fuma um maço de cigarro. No maço de cigarro está escrito que há mais de 4.700 químicas, mas o indivíduo vai lá e fuma. E quando mais tarde, passado 10 anos, ou às vezes nem isso, descobre um câncer pulmonar. Ele não pode dizer, foi Satanás que colocou, ou foi Deus que colocou. Não, foi ele que adquiriu. Já está um alerta no maço de cigarro. Então, por exemplo, uma AIDS, ele pode adquirir através de várias relações. Foi ele que buscou, e a Bíblia proíbe isso. Por exemplo, a cachaça, tem gente que toma muita cachaça, aí descobre uma cirrose dos fígados, então foi ele que buscou essa enfermidade. E aí são consequências dessa desgraça. For fiel a Deus, meu, e Deus não quiser provar a pessoa, Satanás não tem poder de colocar enfermidade em ninguém. Em 1 João 5,18, a Bíblia diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo e Satanás não toca, ou o maligno não lhe toca. Mas então, se porventura, para me encerrar hoje, se porventura você está de bem com Deus, tem certeza que não cometeu nenhum pecado, que a tua mente não te acusa, você pode confiar em Jesus, porque Ele pode te curar nesse exato momento. Nós sabemos que Satanás, ele pode colocar isso na vida da pessoa, mas se você é temente a Deus, pode ser uma prova que Deus esteja te provando. No momento certo, Ele vai te curar. E quem sabe, seja de repente uma doença que adquiriu de outra forma. É só você crer e pedir a Deus que Deus vai restituir a tua saúde. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas, em Tiago 5,16, uns aos outros, e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo tem muitos seus efeitos. Então, a oração de uma pessoa justa, se você é justa, você pode orar por você mesmo. Repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Ou chama um presbítero para que ore por você, para que te unja com óleo, e com certeza todo mal vai sair em nome de Jesus. Eu quero abençoar você neste momento e agradecer a você que tem dado ouvido a essa mensagem de hoje. E a pergunta era, o que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa? Ele pode fazer tudo que você imagina, as piores atrocidades. Ele pode colocar enfermidade, ele pode colocar pensamentos negativos de suicídio, de adultério, de assassinato. Ele pode colocar pensamentos sábios de uma pessoa planejar um assalto, um sequestro, todo tipo de maldade, e no fim levar a pessoa à morte. Mas tudo isso é repreendido se você crê em Jesus e servir a Ele. Satanás não pode tocar. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus.